Olá, amigos do canal Senhor Miranda Podcast. Sejam todos bem-vindos. Desde já peço que fiquem conosco até o final, e antes de continuarmos, inscrevam-se no canal para não perder os próximos vídeos. Não deixe de conferir a descrição deste vídeo. Fala galera do canal Senhor Miranda Podcast. Então eu tenho já há muito tempo falado aí nos grupos, do WhatsApp, eu vou puxar lá da época do Orkut, dizendo que não existe base bíblica para a construção de templos para o cristianismo, para a prática do dízimo cristão e para a existência das denominações. E assim, a gente fica até um pouco cansado de ficar explicando sempre as mesmas coisas, né? E eu vi a necessidade de gravar esse áudio. Não sei se eu vou esgotar o assunto, mas assim, algumas coisas que serão faladas aqui já vão servir de grandes pistas para que cada bereano, tá, possa chegar às suas próprias conclusões. Tá? Existem certas perguntas que a gente pode responder de uma forma resumida. Agora, outras perguntas, elas necessitam de uma resposta um pouco maior, né, por se tratarem de assuntos complexos. Porque quando a gente fala de porta estreita, quando a gente fala de verdade, a gente sabe que a verdade, ela não é para uma grande maioria. Não é um grande número de pessoas que tem acesso à informação. A multidão, na maioria das vezes, é cega. A multidão é levada para a direita ou para a esquerda. Um pequeno grupo de pessoas no mundo conseguem chegar a um determinado nível de informação sobre determinados assuntos. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível. Vamos começar por Êxodo 25. Êxodo 25, versículo 8, pela milésima vez. Eu já estou ficando velho, já. Eu sei que na época do Orkut eu já falava isso. E agora eu estou gravando esse áudio para ver se outras e outras vezes que aparecerem pessoas perguntando a mesma coisa, que eu não tenha que ficar fazendo resumos, né? E ficar repetindo a mesma resposta de novo. Eu quero deixar esse podcast gravado para não ter que ficar repetindo, né? Então, Êxodo 25:8. A gente vai entender que o assunto construção de templos, dízimo e denominações estão totalmente amarrados. Então, Êxodo 25:8 está escrito assim: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que na Bíblia inteira, Deus só mandou construir um único santuário. Êxodo 25:8. E ele não falou que ele ia habitar neste santuário. O texto prossegue: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, Deus pede que se construa um santuário, mas promete habitar no meio do povo de Israel. Tá? Quando a gente vai no original, no hebraico, na Bíblia Hebraica Stuttgartense, que vem do Códice Leningrado B19A, você vai encontrar a palavra santuário, está Mikdash. Mikdash seria este templo físico, sendo que
quando o povo de Israel vai construir Mikdash, eles não constroem Mikdash. Eles constroem Mishkan. Mishkan significa residência ou local de moradia, que é a palavra que na Vulgata Latina vai estar como tabernáculo. Mishkan seria tabernáculo, de onde vem a palavra taberna, que seria esse templo móvel, essa tenda, né? Que o povo de Israel vai utilizar como tenda do encontro, né? Como o local onde eles tinham ali a Arca da Aliança e que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para fazer ali a expiação pelo pecado no dia de Yom Kippur. E quando a gente lê Malaquias 3:10, que eu acho que é o versículo preferido dos pastores, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, a gente nota que a palavra casa do tesouro está no singular. A casa e não as casas. Não te dá nenhuma coceirinha atrás da orelha? Sabe, as pessoas constroem um templo evangélico ou alugam um galpão, uma loja e falam que ali é a casa do tesouro, que ali é a casa de Deus e que o dízimo deve ser levado para ali. Mas será que é isso que a Bíblia está falando? A gente já vai chegar em Malaquias 3, 6 a 12 e vai estar falando disso de uma forma mais detalhada. Mas a grande questão é que Deus pede em Êxodo 25:8 que se faça um santuário. E Malaquias 3:10 está no singular. Tem uma ligação nisso aí. A casa do tesouro de Malaquias 3:10 não são as denominações evangélicas. É o templo que Salomão construiu. Mas então, a gente vai prosseguir agora para Números. Não, Números não. Vamos para Deuteronômio, capítulo 12. Depois vamos para o 14. Em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Ou seja, o livro de Deuteronômio, Deuteronomos, repetição da lei, Moisés está recapitulando todas as ordens que Deus tinha dado ao povo. E ele está dizendo aqui, são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Então ele está recapitulando aqui. E nesse capítulo 12 ele vai falar muita coisa interessante. A gente lê o versículo 1 do capítulo 12. Agora o versículo 2 vai falar assim: destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desposar serviram aos seus deuses sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Ou seja, essas nações que Israel iria enfrentar ao entrar na Terra Prometida ali com Josué, tinham esses costumes, né, pagãos de erguerem altares aos seus deuses em qualquer lugar, no alto das montanhas, igual algumas religiões fazem os seus rituais nas encruzilhadas, ou seja, eles faziam altares em qualquer lugar. Aí o versículo 3 vai dizer assim: deitareis abaixo os seus altares e despedaçarei as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis. Despedaçarei as imagens esculpidas de seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Ou seja, Deus estava dizendo que quando o povo de Israel passasse o Jordão,
Eles deveriam destruir completamente qualquer vestígio destas religiões anteriores, pagãs, para que não houvesse nenhuma possibilidade de, no futuro, eles viessem se contaminar com a idolatria. Aí o versículo 4 vai levar a gente agora para um aprofundamento do entendimento, que talvez a gente lendo assim, desapercebido, a gente iria passar batido e não ia perceber a pérola de sabedoria que tem aqui nesse versículo 4. Olha o que o versículo 4 do capítulo 12 de Deuteronômio vai dizer, tá assim, ó. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. O que significa esse versículo 4? Aí você tem que perguntar o texto. No versículo 2 e 3, vai estar falando de como era a adoração destes outros povos. Ou seja, eles adoravam no alto das montanhas, sob os outreiros, debaixo das árvores, levantavam altares em qualquer lugar. Aí o versículo 4 vai dizer, não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Aí você vai entender o versículo 5. Mas buscarei, agora vem no singular, o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Este versículo 5 é a chave que vai abrir o entendimento para a prática do dízimo, de como era feito pelo povo de Israel. Deus tinha dito que os outros povos adoravam em qualquer lugar, e ele fala no versículo 4 que não queria que fosse assim para com ele. No versículo 5 que ele ia buscar um local para colocar o nome dele. Um local. Lembre que em Êxodo 25:8 ele falou que ia construir um santuário. Aí o versículo 6 vai dizer, a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Eu vou repetir. Versículo 6. A esse lugar, que lugar? O local que o Senhor escolher para colocar o seu nome. Versículo 5. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Versículo 7. Lá onde? Neste local que o Senhor escolher para colocar o seu nome, grava isso. Versículo 7. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Aí o versículo 8. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parecer aos seus olhos. O que está dizendo no versículo 8? Que até então se erguiam altares em qualquer lugar. Mas o versículo 8, confirmando o que foi dito lá no versículo 5, eles deveriam no futuro buscar um local único que o Senhor iria escolher para colocar o seu nome. Por isso o versículo 8 vai dizer, não procedereis em nada segundo o que estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem pareceu aos seus olhos. Porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Está falando da terra prometida. Aí versículo 10. Mas passarei o Jordão. Olha como é que vai dar um salto aqui. Deuteronômio está falando, né, já do que iria acontecer, né, com Josué e com toda a história de Israel dali para frente. Aí versículo 10. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor
e morareis seguros. Esse versículo 10, que vai falar do descanso dos inimigos e total segurança, ou seja, está falando de um período de paz que só vai acontecer no reinado de Salomão. Quando a gente chegar em 1 Reis capítulo 8 e 1 Reis capítulo 9, a gente vai entender isso. Aí o versículo 11 vai dizer o seguinte, confirmando o que foi dito lá em Êxodo 25:8. Então haverá um lugar. Olha, não são 10, não são 20, não são milhares de templos ao redor do mundo. O versículo 11 vai dizer, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos. Olha só como é que o texto é claro. Deus está dizendo que ele ia escolher um local no futuro e que somente neste local era que poderia ser levado o dízimo. Então, versículo 11, então haverá um local que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Será que esse local é a Assembleia de Deus? Será que é a Batista, a Metodista, a Universal, a Congregacional, a Maranata, a Deus e Amor? Não, é o templo dos judeus. Então, a esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha de vossos feitos, diz o Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, os vossos filhos e as vossas filhas e os vossos servos, né? E o texto vai prosseguir. Vocês podem ler o capítulo todo, tá? Eu não vou ler porque não há necessidade. Eu vou pular para o capítulo 14, que vai confirmar a mesma coisa. E deixa eu ver qual o versículo aqui. É o versículo 22 em diante, tá? Que vai confirmar o que eu já estava falando aqui no capítulo 12. E não se esqueça de Êxodo 25:8, que Deus só mandou construir um santuário. Aí o versículo 22 do capítulo 14 de Deuteronômio, a epígrafe vai dizer, os dízimos para o serviço do Senhor. Aí versículo 22, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, na Assembleia, na Batista, é isso que está falando? Não, está assim, no lugar singular, que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Quando a gente chegar em 1 Reis, capítulo 8, capítulo 9, isso vai ficar claro. Comereis os dízimos do teu cereal, e do teu vinho, e do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Aí, olha que interessante como o dízimo ele estava preso a um determinado local. O versículo 24 vai dizer o seguinte, quando o caminho te for comprido demais, que hoje não possa levar, pois está longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome. Olha só, se o dízimo fosse para ser entregue em qualquer denominação evangélica, o texto não estaria falando isso. Aqui está falando de uma exceção. Quer dizer, Deus ia escolher, mandou construir um santuário, Êxodo 25:8, Deuteronômio capítulo 12. Fala que haveria um reinado de paz e que ele ia escolher esse local e para lá, somente para esse local poderia ser levado o dízimo. E aqui vai fazer uma exceção no versículo 24 do capítulo 14, dizendo que quando o caminho fosse longe, não desse para ir lá naquele local, porque biblicamente o dízimo só pode ser entregue em um local, ia ter uma exceção. Olha só, quando o caminho te for comprido demais, que hoje não possa levar os dízimos, né? Por estar longe de ti o lugar, não são os lugares,
que o Senhor teu Deus escolher para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor Deus te tiver abençoado, versículo 25, então vende-os. Era pegar aquela mercadoria e transformar em dinheiro, porque ali era plantação, era colheita. E leve o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E versículo 26, esse dinheiro dá-los-ás por tudo que deseja a tua alma. Ou seja, pegar o dinheiro do dízimo e gastar com o que quiser. Aí tá, por vacas ou ovelhas, ou vinho ou bebida forte. Eu não vou nem entrar aqui no hebraico, tá? Para não entrar no outro assunto, que é a questão da bebida. Aí tá assim, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. Aí versículo 27, porém não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Guarda isso, porque a gente já vai pular para Números 18 e você vai entender o que está falando esse versículo 27. Porque aqui vai falar de sedacá, que seria obras de justiça ou obras de caridade, e vai falar da questão do sustento dos levitas e do sumo sacerdote e de tudo que acontecia no templo, que dependia da arrecadação desses dízimos. Ao versículo 28, ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, porque quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Israel, que é do tamanho de Sergipe, ele foi dividido nos seus estados, né? A meia tribo de Manassés ficou de um lado, a outra tribo ficou do outro. Aí você tem uma parte para Zebulon, outra para Isacar, outra para José, outra para Naphtali, outra para Judá e assim por diante. Israel foi dividido, cada tribo recebeu o seu espaço de terra, menos a tribo de Levi. Não receberam nem um espaço de um pé para que eles pudessem plantar, cultivar, né? E uma tribo ficou responsável pela guerra, a outra por outro departamento, os levitas ficaram com o sacerdócio. Então, agora a gente indo para Números 18, a gente vai entender o que está falando aquele versículo 27 lá. Aí, Números capítulo 18, versículo 1. Disse o Senhor a Arão, tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativa ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo os teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que sejam a ti e te sirvam quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com tua tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário nem do altar, para que não morram nem eles nem vós. Aí tem uma outra parte aqui mais para frente que vai falar da questão dos dízimos, que no caso é o versículo 21. Você sabe que Uzá, eu tenho que abrir esse parênteses para falar, Uzá, aquele rapaz que não era levita, ele meteu a mão na arca e morreu fulminado, porque a ordem era que somente os levitas poderiam tocar nas coisas referentes ao santuário, como o dízimo, por exemplo. Tá? E aqui nesse versículo 21 do capítulo 18 de Números, a gente vai ver isso. Tá assim, ó, aos filhos de Levi, a quem? Aos filhos de Levi, ou seja, não é para o pastor A, B ou C, não é para alguém da tribo de Judá, né? Aos filhos de Levi, dei
todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que apresentam, o serviço da tenda da congregação. Aí o versículo 22, e nunca mais os filhos de Israel, ou seja, aqueles que eram de outra tribo, se achegarão à tenda da congregação para que não leve sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Aí está assim, ó, estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. Ou seja, somente os levitas podem tocar no dízimo. Isto é um estatuto perpétuo, não mudou, não tem graça e nem sangue de Jesus que possa mudar algo que Deus estabeleceu como estatuto perpétuo. Somente os levitas podem tocar no dízimo. Aí, vamos ler novamente o versículo 23. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este por todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, ou seja, não iam receber terra. Por quê? Por causa do versículo 24 que vai dizer, porque os dízimos dos filhos de Israel, não está falando de gente dando dízimo, não é interessante? Que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Aí a gente começa a entender, vamos recapitular. Êxodo 25:8, Deus manda construir um único santuário. Em Deuteronômio capítulo 12, Deus fala que no futuro haveria um local para ele colocar o nome dele e que somente neste local deveria ser levado o dízimo. Em Deuteronômio 14 vai confirmar a mesma coisa no capítulo 12 e vai dizer que se o judeu estivesse longe, ele poderia gastar o dinheiro do dízimo com o que quisesse, até com vinho e bebida forte. E em Números 18 vai dizer que os levitas não têm herança na terra prometida para plantar e colher, mas eles recebem por estatuto perpétuo o dízimo, né? Como uma forma de pagamento pelo sacerdócio. Aí versículo 25, disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberes os dízimos, ou seja, os 10% da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, não é para o pastor, não é para a denominação evangélica, deles apresentareis o Senhor uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Agora que o Paulo vai quebrar, tá? Porque o que acontece? As denominações evangélicas, de uma forma equivocada, tentam aplicar o dízimo na denominação. E se eles aplicam o dízimo, por que eles não aplicam o dízimo dos dízimos? Porque aqui a questão é o seguinte, versículo 27, atribur-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da areia e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que recebeste dos filhos de Israel, e deles, dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Quer dizer, todas as 11 tribos tiravam 10% da sua arrecadação, entregavam aos levitas e os levitas davam o dízimo dos dízimos, que era o 10% da parte de cada um, em devolução para o sumo sacerdote, porque o judaísmo tinha um líder religioso supremo que era o sumo sacerdote. Aí eu pergunto, como aplicar o dízimo dos dízimos no protestantismo se eles não têm um líder supremo? Cada denominação tem o seu pastor, o seu cooperador, né? E aí? No catolicismo até daria, porque eles têm um líder supremo, que é o Papa. Mas mesmo assim o catolicismo também não aplica o dízimo dos dízimos. Para você ver como que essa questão de dízimo está ligada totalmente a Israel e ao seu sacerdócio. Israel, eu não sei se vocês sabem, eles já consagraram um novo sumo sacerdote, o nome dele é Baruch Kahane. Mas eles ainda não têm o terceiro templo
e por isso não fazem sacrifício de cordeiro em Israel. Aí está aqui: assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Então, agora, depois que a gente leu tudo isso, a gente vai para 1 Reis, capítulo 8. Tá? Deixa eu ver qual o versículo aqui. Bendito Senhor, Pai. Só um momento aqui. Enquanto isso, vocês escutam a trilha sonora. Então, é o versículo 27 de 1 Reis, capítulo 8. Salomão vai falar com Deus assim, né? Ele vai fazer um questionamento. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvirdes o clamor e a oração que faz hoje o teu servo perante ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste. Preste bem atenção agora. O meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizeste neste lugar. Vocês lembram que em Deuteronômio 12, Deuteronômio 14, Deus falou que iria escolher um local para colocar o nome dele e que somente neste local poderia ser entregue o dízimo? E que em Números 18 fala que só poderia ser entregue na mão do levita? Pois bem, 1 Reis capítulo 8, versículo 29, Salomão lembra para Deus que Deus, tu disseste, o meu nome estará ali. Então a gente entende que o local que o Senhor escolheu para colocar o nome dele e que o dízimo deve ser entregue na mão dos levitas é o templo que Salomão construiu. E essa oração que Salomão faz em 1 Reis capítulo 8, versículo 29, que ele fala para Deus, tu disseste o meu nome estará ali, Deus vai responder a Salomão no capítulo 9, versículo 1, que vai dizer assim: e sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e tudo o que tinha desejado designar fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor disse, olha o que o Senhor disse para Salomão no versículo 3 do capítulo 9 de 1 Reis. Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Olha que interessante. Deus fala para Salomão que ele colocou o nome dele sobre aquela casa que Salomão tinha acabado de construir. Lembra que o versículo lá do capítulo 12 de Deuteronômio, no capítulo 14 de Deuteronômio, fala que o Senhor daria descanso de todos os inimigos e que o povo de Israel ia habitar seguro? Pois foi justamente, como eu disse, no período de Salomão, que foram 40 anos de paz. E aí, ele vai construir o templo e eles finalmente vão ter um local de repouso, porque Davi, já inconformado,
ele antes disso ele fala, não é justo que um homem habite numa casa, num palácio e a arca do Senhor fique numa tenda. Davi queria cumprir o mandamento de Êxodo 25:8 e construir Miqudash, construir o templo que Deus tinha mandado construir. Mas Deus repreende Davi e diz, olha, você não pode construir uma casa para o meu nome, porque suas mãos derramaram muito sangue, porque pesava sobre ele não só o sangue das batalhas, mas o sangue de Urias, o Eteu. Né? E aí, depois da gente passar por essa introdução, finalmente a gente vai poder ir para Malaquias. E agora sim a gente vai entender o contexto de Malaquias. Tá? Para isso a gente vai ler Malaquias capítulo 1, versículo 1, Malaquias capítulo 2, versículo 1 e depois Malaquias 3, 6 a 12. Tá? Então, contextualizando, vamos ver com quem que Deus está falando, né? Malaquias capítulo 1, versículo 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias, ou seja, Deus levantou o profeta Malaquias para entregar essa palavra profética ao povo de Israel. Aqui não está falando de igreja, não é um texto escatológico, essa parte do dízimo, falando que a igreja no futuro dará dízimo, falando de coisas futuras, não. Aqui Deus levanta o profeta naquela geração para falar com Israel. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Aí a gente sabe que não era dividido em capítulos e versículos, né? E a gente prossegue, faz parte do mesmo livro, mas para a gente poder entender e contextualizar, a gente vai para Malaquias capítulo 2, versículo 1, que vai dizer: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Isso é o capítulo 2, versículo 1, continuação, né, do primeiro capítulo. Então, Deus está falando com a nação de Israel e com os sacerdotes. Tem gente que faz confusão. Ah, o sacerdote que estava roubando. Não, é a nação que está roubando. Não, é os dois. Deus está falando com a nação de Israel e com os sacerdotes. Por isso, Malaquias capítulo 1, versículo 1, Malaquias capítulo 2, versículo 1. Sabendo agora com quem Deus está falando, a gente vai partir para Malaquias 3, 6 a 12. E vamos entender de uma vez por todas esta questão de dízimo e como Deus está falando especificamente com a nação de Israel. Versículo 6 do capítulo 3. Porque eu, Senhor, não mudo. O que Deus está dizendo aqui? Deus estava dizendo para a nação de Israel que ele continuava sendo o Deus do amor e da misericórdia. E aí que ele vai dizer: por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, se ele não fosse o Deus do amor e da misericórdia, ele já tinha detonado com Israel há muito tempo. Porque eles estavam constantemente desobedecendo a Torá, desobedecendo os 613 mandamentos que tinham sido entregues ao povo no Sinai. Então ele está falando com os filhos de Jacó, certo? Isso vai ser muito importante para a gente fazer perguntas ao texto conforme a gente for prosseguindo a leitura. Versículo 7. Desde os dias dos vossos pais, ou seja, os antepassados dos filhos de Jacó, a nação de Israel, vos desviastes dos meus estatutos. Opa, quer dizer que o profeta não está reclamando no capítulo 3 apenas do dízimo, mas ele está chamando a atenção do povo de Israel à desobediência dos mandamentos e dos estatutos da lei, dos 613 mandamentos que foram entregues. Aí nós vamos entender o porquê da maldição no texto. Quando vai dizer com maldições sois amaldiçoados,
Ali não era questão apenas do dízimo, mas a desobediência aos mandamentos, porque a Torá vai dizer que se eles obedecessem os mandamentos, eles seriam prósperos, seriam abençoados. Mas se eles desobedecessem, maldito serás no campo, maldito serás na cidade e assim por diante. Tem várias maldições ligadas à desobediência da Torá para este povo. Então, versículo 7, desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Aí vai dizer, tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim quem? Os filhos de Jacó. O profeta está falando com a nação de Israel, não está falando com a igreja. Olha como é que o texto é todo voltado para Israel. E eu me tornarei para vós outros quem? O povo de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí o famoso versículo que os pastores usam para dizer que o crente que não dá dízimo é ladrão, está roubando a Deus. É isso que o texto está dizendo? Dentro do contexto de tudo aquilo que a gente leu até agora? Claro que não. Olha o versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Vós quem? Pergunta o texto. Os filhos de Jacó. O versículo 6 vai dizer isso, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, Deus está falando com os filhos de Jacó. No capítulo 1 a palavra é contra Israel. No capítulo 2 é contra os sacerdotes. Deus está falando com a nação de Israel e com os sacerdotes. Então quando diz, versículo 8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, é a nação de Israel, são os sacerdotes. Deus não está chamando gentio nenhum aqui de ladrão. Em nenhum momento aqui falou dos outros povos. Então, não é o crente que não dá o dízimo que é ladrão. Era aquele Israel daquela época que estava negligenciando o mandamento dos dízimos e outros mandamentos também. Né? Que ele fala dos desviastes dos meus estatutos. E aí, aqui vai dizer, em que te roubamos aí? Nos dízimos e nas ofertas. Aí, tem gente que fala assim, no versículo 9, o crente que não dá o dízimo, ele está amaldiçoado. Mas não é isso que o texto diz aqui. Aí tá, versículo 9, com maldições sois amaldiçoados. Sois quem? Com quem o profeta está falando? Com maldições sois amaldiçoados porque me roubais a mim. Todas as nações? É isso que está escrito? Não, está no singular, vai dizer assim, com maldições sois amaldiçoados porque a mim me roubais vós, agora singular, a nação toda. Engraçado, né? Legal, né? A nação toda. Que nação? A nação de Israel. Então quem é que estava roubando? Quem é que estava sob maldição? A nação de Israel. Está aqui, o versículo 9 é claro, está no singular. Não está falando de igreja, não está falando de gentio. Não é? Aí, o versículo 10 vai fechar com Êxodo 25:8. Chegamos no versículo mais amado pelos pastores, né? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos, plural, né? Porque são vários tipos de dízimo, a casa do tesouro, singular, a casa, porque era um templo, era o templo que Salomão construiu, para que haja mantimento na minha casa. Aí eles vão pegar essa coisa de fazer prova de mim, né? Mas aqui Deus está falando com a nação de Israel. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus. O que é abrir a janela do céu? O pessoal acha que é bênção financeira, prosperidade. O crente dizimista evangélico não é isso. Abrir a janela do céu aqui no contexto do texto é chuva. Abrir a janela do céu é chuva, porque se tivesse chuva, haveria uma boa colheita. Agora, se não tivesse chuva, não haveria uma boa colheita, não haveria prosperidade. E sendo que a lei é clara na questão das bênçãos e maldições, Deus diz lá na Torá que se o povo não obedecesse os mandamentos, haveria céu de bronze e chão de ferro. Ou seja, não ia ter chuva e a terra não ia produzir.
fazia parte da maldição. Né? Então, quando fala aqui que ele abriria a janela dos céus, seria mandar chuva. Derramarei sobre vós uma bênção sem medida. Aí versículo 11. Por vossa causa, ou seja, por vossa obediência, repreenderei o devorador para que não vos consuma o vosso dinheiro. É isso que está escrito? Não, está escrito assim. Por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, ou seja, está falando da colheita. Ele vai prosseguir, a vossa vide, ou seja, a vossa plantação de uvas, parreiras, né? No campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aí agora, quando finalmente estava falando no capítulo 3, aqui no versículo 9, roubarás o homem a Deus, né? A mim me roubais, vós a nação, falando que a nação de Israel estava roubando, no singular. Agora vai falar as nações, mas não vai falar que as nações vão trazer o dízimo no versículo 12. Olha o que vai falar das outras nações no versículo 12. Todas as nações trarão dízimo. É isso que está escrito? Não, está escrito assim. Todas as nações vos chamarão, Israel, felizes, ou seja, prósperos, abençoados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, enquanto no versículo 9, Deus fala que a nação, no singular, estava roubando, no versículo 12 fala as nações, ou seja, as outras nações que não são Israel, não está falando que eles vão trazer o dízimo, mas que eles chamarão os judeus de um povo próspero, um povo abençoado. Aí, nós já desmistificamos a questão de construção de templos e dízimo. Por quê? Recapitulando. Êxodo 25:8, Deus mandou construir apenas um santuário. Né? Deuteronômio capítulo 12, Deuteronômio capítulo 14 fala que no futuro Deus escolheu um local para colocar o nome dele, que somente para este local poderia ser levado o dízimo. Em Números capítulo 18, que só um levita pode receber o dízimo. E que 1 Reis capítulo 8, 1 Reis capítulo 9, o local que Deus escolheu para colocar o nome dele é o templo que Salomão construiu. E que Malaquias 3:10 é uma referência a este templo, não é denominação evangélica. E que quem estava roubando era a nação de Israel. E que devorador não é demônio. Devorador é o gafanhoto que comia a colheita. Jesus é claro. Jesus diz, eis que vos dou autoridade para pisar toda sorte de serpentes e escorpiões e toda a força do maligno e nada vos fará dano. Qualquer demônio tem que se submeter ao poderoso nome de Jesus, Yeshua. E se for legião, casta de demônios, para falar sobre jejum e oração. Jesus disse o seguinte, orai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitar os mortos, quer dizer que até a morte ela tem que se submeter à autoridade, ao poder no nome de Jesus. Aí os pastores vão lá, inventam um tal de demônio devorador e diz que ninguém pode repreender o devorador, que o devorador não sai em nome de Jesus, só sai se der dinheiro do dízimo. Vocês nunca acharam isso estranho? Quer dizer que o demônio é mais poderoso do que a própria morte, né? Que a enfermidade tem que sair em nome de Jesus. Os demônios têm que sair em nome de Jesus. Legião de demônios, através da consagração de jejum e oração, sai em nome de Jesus. A morte sai em nome de Jesus. Agora, o tal do demônio devorador que eles inventaram, só sai se der dinheiro. Estranho, né? Mas o herege sou eu. Eu que sou o herege. Tá? Estou mostrando tudo isso aí. Se alguém não concorda, eu quero ver refutar. Quero ver dizer que eu estou errado. Tá? Então, prosseguindo, agora vamos para o argumento fajuto de Mateus 23, tá? Que as pessoas usam como um falso argumento neotestamentário para a prática do dízimo cristão. Mas, na verdade, Mateus 23 não é Novo Testamento, e eu vou provar. Tá? Então, né, Mateus 23 diz assim, ai de vós,
gentios. É isso que está escrito? Não, está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus, ou seja, os judeus da época, né? Hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da Torá, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo, né? Sem omitir aquelas. Aí o cara vai chegar e vai dizer assim, tá vendo aqui, ó, Mateus 23, Novo Testamento, Jesus mandou dar o dízimo. Só que se esquecem de que o período dos gentios, ou a graça, ou o Novo Testamento, não começa em Mateus capítulo 1, versículo 1. Hã? Começa quando Cristo morre, não começa quando Cristo nasce. E a gente vai ter uma confirmação disso lá na Epístola aos Hebreus. Então, prosseguindo aqui, no capítulo 9 de Hebreus, no versículo 11 em diante, eu vou ler do 11 em diante, já que eu estava falando de Mateus 23, e que a nova aliança começa quando Cristo morre. Aí o versículo 11 do capítulo 9 de Hebreus vai dizer: quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, porque sabemos que tem um tabernáculo terrestre e um tabernáculo celeste, né? Versículo 12: não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, no caso celeste, né? Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes ou de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador de uma nova aliança. Lembra que eu disse que Mateus 23 não era Novo Testamento? Que o Novo Testamento começa quando Cristo morre. Portanto, em Mateus 23, Jesus estava falando no período da lei para os judeus que estavam na lei. Agora o versículo 15 do capítulo 9 de Hebreus vai dizer: por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, o Antigo Testamento, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Ou seja, provando que o Novo Testamento, a graça, o período dos gentios, não inicia em Mateus capítulo 1. Não inicia quando Cristo, o Cordeiro, nasce, inicia quando o Cordeiro morre. Ali, ele dá um brado, onde ele diz: está consumado, no grego tetelestai, está paga toda a dívida que havia contra nós nos seus mandamentos, onde ele crava na cruz. Né? Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei,
todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã de escarlate e hisopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Engraçado que quando Cristo, na celebração da ceia, a qual a ceia, né, de Páscoa, de Pêssar, onde tinha ali 4 cálices de vinho, porque assim é comemorado a Páscoa judaica, ele pega um dos cálices e diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazer isto em memória de mim. Yeshua estava falando que aquele cálice simbolizava o seu sangue, mas o sangue mesmo, a aliança, é com o próprio sangue derramado, provando que a graça vai começar quando Cristo morre e não quando Cristo nasce, desmistificando este argumento de que Mateus 23 é argumento neotestamentário para a prática do dízimo, até porque, como eu disse, o dízimo também é uma questão de modo e local, somente no local que o Senhor escolher para colocar o seu nome e nas mãos dos levitas. Agora, para fechar, eu não vou poder me alongar mais, porque a gente já está com muito tempo. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Até a CPAD, na lição 9, se eu não me engano, ao falar contra os desigrejados, eles usaram Hebreus 10, 25 fora de contexto para dizer que o cristão tem que frequentar o templo e se congregar no templo. Sendo que, analisando o contexto histórico-cultural dos destinatários da Epístola aos Hebreus, quando eles receberam esta epístola, eles interpretaram dentro do seu contexto histórico-cultural, o qual, na época, não havia templos para o cristianismo, ou até mesmo para esses judeus messiânicos da época, que é aqui a Epístola aos Hebreus, foi escrita a hebreus que criam em Yeshua, portanto eu posso chamá-los de judeus messiânicos. No contexto da época, não existia templos. Então, quando eles leram, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, eles entenderam que o escritor aos Hebreus não estava dizendo de deixar de congregar na igreja, templo, mas como igreja. Tá? Então ele está falando do ajuntamento, porque eles se reuniam nas casas. Eu espero que com este pequeno estudo vocês possam ter aberto a mente e começarem a enxergar a Bíblia nessa questão de construção de templos, dízimo e denominações de uma forma diferenciada. Que isso sirva de uma porta, não de entrada, mas de saída do sistema religioso. Para fechar, eu vou repetir o que eu sempre digo. Antes de 31 de outubro de 1517, não existiam evangélicos, protestantes ou templos evangélicos. Se para ser salvo eu preciso fazer parte de um templo com CNPJ, todas as pessoas que nasceram antes da reforma de Lutero foram para o inferno porque não havia igreja evangélica e nem templos evangélicos. Ou será que a salvação ela está ligada à fé e à graça, favor imerecido? Conforme lemos em Romanos 10, 10, que vai dizer que se com sua boca confessares, em seu coração creres, então a salvação é pela fé, mediante a graça, não é por merecimento, não é por obras. Você não é salvo porque é dizimista, você não é salvo porque faz parte da denominação A, B ou C. Você é salvo pela obra da cruz, não pelas suas próprias obras, tá bom? Agradeço a cada um que ouviu até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo, em forma de podcast, de áudio, para todos os grupos do WhatsApp, grupos de debate, grupos do Telegram, grupos do Facebook,
quando surgir esse assunto, dízimo, construção de templos e denominações, pode mandar esse áudio e que as pessoas debatam, que elas tentem contra-argumentar, que elas analisem, que elas sejam como os bereanos e que confirmem cada texto que foi lido e que tentem enxergar nessa ótica. O apóstolo Paulo, ele, ao citar um outro assunto, né, sobre a questão da salvação, lá em Filipenses, ele vai dizer assim: e se pensais de outra maneira, Deus vos revelará. E o desejo do meu coração é que vocês também tenham esta revelação de que o dízimo, a construção de templos e as denominações não são uma prática que encontre respaldo bíblico no Novo Testamento. Ok? Shalom, de Hitraot.